Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a leitura da Bíblia. Estamos no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. E Saulo estava lá consentindo na execução de Estivão. A perseguição da igreja. Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e guardaram luto solene por ele. Saulo, entretanto, devastava a igreja. Estava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para tirá-los na prisão. Filipe evangeliza Samaria. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte levando a palavra da boa nova. Foi assim que Filipe desceu à cidade de Samaria e começou a anunciar o Cristo à população. As multidões davam ouvidos àquilo que Filipe dizia. Unânimes os escutavam vendo os sinais que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Foram curados também numerosos paralíticos e aleijados. Era grande a alegria na cidade. Na cidade estava morando um homem chamado Simão. Ele praticava feitiçaria e fascinava a população da Samaria. Ele se fazia de importante e todos, do menor ao maior, lhe davam ouvidos e diziam: Este homem é a força de Deus chamada a grande força. Davam ouvidos a ele, porque desde muito tempo os fascinava com suas feitiçarias. Depois, porém, passaram a crer na pregação de Filipe sobre o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo. E homens e mulheres se deixaram batizar. Também Simão abraçou a fé, fez-se batizar e se tornou-se adepto de Filipe, porque ficou fascinado ao ver os sinais e os grandes milagres que aconteciam. Pedro e João na Samaria. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles. Só tinham recebido o batismo no nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo.
Simão viu o Espírito era comunicado pela imposição das mãos dos apóstolos. Ofereceu-lhes dinheiro e disse: Dai também a mim este poder, para que aqueles a quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: Que o teu dinheiro vá contigo à perdição. Pensas que podes adquirir o dom de Deus por dinheiro? Não te cabe parte alguma neste assunto, pois teu coração não é reto diante de Deus. Converte-te desta tua maldade e súplica ao Senhor que Ele perdoe esse pensamento do teu coração, pois eu te vejo entregue ao fel da amargura e ao laço da iniquidade. Simão lhe respondeu: Suplicai-vos por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que dissestes. Eles deram então solene testemunho e proferiram a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, anunciavam a boa nova em muitos povoados dos samaritanos. Filipe e o etíope. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai em direção do sul. Toma a estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Ela está deserta. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um anúncio etíope, alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro. Ele tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Estava voltando e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe acorreu, ouviu o anúncio ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como poderia, se ninguém me orienta? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como uma ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. Seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água. Quem pede que eu seja batizado? O eunuco mandou para o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe.
O eunuco não ouviu, mas e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Felipe foi parar em Azoto e, passando adiante, anunciava boa nova em todas as cidades, até chegar a Cesareia. Então, esse foi o capítulo 8. Então, ao ler esses textos, é, mais uma vez a gente encontra a, aquela função dos conhecedores da palavra de Deus, ou observadores, tentar levar alguns à compreensão para ver o quanto eles compreendem, né? Quando a gente fala alguma coisa, existe inúmeras formas de compreender a coisa que a gente fala. Só que nós escolhemos uma ao falar. Então, quando a gente emana a revelação, emana do Espírito, se escolhe uma reação precisa, algo que é definido no sentido de transmitir a mensagem, para que o receptor consiga, ao conectar com a nossa oração, olhar com os mesmos olhos, sentir a mesma coisa, né? Entender. Isso é uma arte da doação dos corpos. Porque o corpo de Cristo produz isso como comunhão. Isso é a comunicação do corpo de Cristo. E, de alguma forma, os batizados naquela época, ou aqueles que buscavam a Jesus, ou os gestos do Espírito, do organismo, conectar com essa corporidade cristã, ou esse corpo de Cristo, se edificavam ao observarem o entendimento daqueles que escutavam a pregação. E é o mesmo ofício que acontece nas igrejas de hoje em dia. O orador fala, e ele se coloca como conhecedor desse complexo de disposição orgânica para concorrer aos objetivos nessa forma comunicativa de corpo de Cristo. E aí, do altar para o público, né? Em alguns casos, parte do público começa a ganhar, né, porcentagem de comunhão, né, de comunhão cristã. Começa a ingerir o corpo de Cristo. Começa a se conectar
conectar mais com esse anúncio do Evangelho, onde o Espírito Santo consegue desenvolver a verdade, ou estar no relacionamento da verdade uns com os outros, pois assim você será salvo amando o Cordeiro de Deus que chega até você, pois todos somos coordenados por Deus. Embora algumas coordenadas não possuem ainda bases para confiar no amor uns dos outros. Só que antes de mais nada, antes de possuir a base, a gente consegue oferecer a tempo, pois o Espírito Santo está à frente de nós, dando sobre nós, por nós, proteção de um campo de Cristo, uma imagem sagrada, uma imagem que diz potente para transmitir, mesmo que a pessoa esteja cega, visão. É um sentido que Deus colocou em cada um de nós, onde o nosso organismo, quando aparentemente ninguém vê, não se vê, alguns organismos decodificam e o veem, como Moisés o ouviu, como outras pessoas o ouviram e assentaram-se entre pregações que esse era o Deus. E de fato, sobre a sua comunicação, houve sobre esse apelo uma porcentagem de crer nisso, de adquirir nisso. Embora hoje sabemos das estruturas científicas de organização de redes de conhecimentos, data centers, computadores, memórias, conexões, gêneros organizatórios. E aí a gente tem um banco enorme do povo de Deus que assistiu e ainda assiste o público se reagir sobre a verdade. Se estar ou não puro sobre uma mensagem, sobre uma frase. Assim como existem as rimas que propagam para haver luz e ressonância em você, para ligar você em uma faixa de controle por oralidade em estado de condicionais, em estados de cíclicos, né? Existem locais definidos estrategicamente onde se instala-se obstáculos e a manobrar sobre o obstáculo é igual a um reagir, um reagistro. E somos portadores desses reagistros
e somos manutendores desse registro, e somos perseguidores do bem desse registro, onde desenvolvem em nós uma personalidade ímpar. Todos aqueles que passarem por ali pegarão essa informação, onde acrescentará-se nele potencial personificado, uma, uma, um receptor para a banda alfa lá, ao batizar, ao gamar esse resultado, essa coerência, essa adequação, esse estado de consciente em equilíbrio, no meio de todo o desequilíbrio que o nosso organismo ainda sente. Então, diante de 2000 anos, 2 séculos, não, 2 milênios, há comunidades saqueando, atualizando a compreensão de forma gráfica, de forma oral, de forma visual, de forma posicional, em todos os possíveis, até então ordenados pela coordenação dos seres sob a condenação que os serve ao serem revelados nesse histórico de edifícios de celebrar o ser e se dizer para algum dia conseguir chegar a algum lugar, algum objetivo, dos quais montam entre nós. Então, dentro dessas arquiteturas de montagem, onde contagiam-nos a efeito de ciclicamente conduzir a vida, por exemplo, eu tenho um sonho de comprar uma casa para minha mãe. A cada dia que passa e que eu carrego esse sonho, é desafiador, é soterrador, porque é como se eu estivesse em um risco fundado por esse objetivo. E eu sofro coincidentemente com o tempo que passa, porque a cada segundo que passa é uma casa que eu não dei para minha mãe. Eu dei um exemplo de uma narrativa, de um objetivo que me coloca em uma possibilidade de querer viver, onde um dia pensavas retribuir pela vida. Imagina quantos seres dentro dessas dimensões organizadas não estão igual a mim, sofrendo sintetizadamente por definições caracterizadas num elo de programação
onde se coligam com o tempo, colidindo-se a cada soar de segundo. E por que a minha mãe não já tinha uma casa para receber a mim? Entende o. Você entende o paradeiro disso? Então, coisas passam a ser consideradas erradas quando a gente entra nesse edifício onde Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, passava-se a instaurar entre nós saber sobre nós mesmos, conhecer-nos para elevarmos a Deus, para que o Abner nasça e seja recebido na casa de sua mãe. Que a mãe ria de verdade ao receber o seu filho Abner, e não de possibilidade de ser vista por um Deus, por um anjo, por um negociante, por alguém que pode lhe dar uma casa que ela não tem. Que o homem, que as mulheres não sejam levados a essa disposição na nossa vida. Estamos mais presos do que parece. E olha que eu só disse um exemplo que era vital nos dias de hoje para que ela, né, pudesse ter estabilidade. A saúde está totalmente ligada a isso. Qual foi da saúde? Aonde que a saúde errou? Por que é tão caro? Por que a vida dela não pôde pagar? Porque ela precisava de provar outras coisas, senão a própria vida. E aí a gente se pergunta, o Deus do cristianismo, esse Deus do cristianismo, e sobre esse Deus resolve se impor e está dando respostas para as coisas que, meu Deus, não, não tem como. Mas assim como não tem como o Deus do cristianismo ser o verdadeiro Deus, não tem como responder uma coisa dessa, uma barbaridade dessa. Tem tanta coisa que eu não sei e aparentemente eu nunca vou saber. Tem tanta coisa que eu não passei, provavelmente nunca vou passar. Coisas que os meus irmãos passaram, mas eles não abrem o jogo, eles não contam. A maior parte da coisa que eles falam foi Deus que me deu. É graças a Deus. Não entendi. Então eu sou burro porque eu não entendi. Você entende? Foi Deus que me deu. Essa é a resposta mais dita de todos os tempos. Porque se
se, se faz assim, né? Seguro da função, né? De se dispor a omitir a verdade e criar uma empresa de associação que lhe faz verdade com graça, com rima das graças. É quanta graça, né? Se valêssemos, se nós tivéssemos valor para Deus, por que que ele nos deixaria sobre a desvalorização dos homens? Por que que o homem sabe o que é certo? Por que que esses dados devem ser dispostos? Porque eles vão garantir, é, vão garantir e gerar a manutenção da segurança do desenvolvimento dos seres. Por que o amor não está no lugar disso? Por que que isso tem que ser igual ao amor? Tem que servir como amor. Por que que isso é um sacrifício? Por que que isso é bom? Por que que sofrer disso é bom? Por que eu não me sinto bom em relação a isso? Por que eu não vejo que isso é bem? Os seres humanos, quando ousam controlar, eles começam a definir o que é controle. E aí, ele prende todos nós por obsessão de controle. Ele vai olhar para um de nós e vai dizer: poxa, eu não controlei, mas eu controlei alguém semelhante, mas aquele eu não controlei. O que que eu vou. Não, 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 não. Eu sei que os controles é semelhante, mas eu tenho que testar nesse aqui. Não, 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 não. Eu vou controlar, vou tentar, vou ligar, eu vou instalar nele. E aí, não temos, não temos vontade mais de viver. Somos viventes porque saímos e vamos para os vícios, né? Vivemos pelos vícios, não pelo que é viver. Então o controle fez a gente viver pela espera do espetáculo de ser tecnologicamente abençoado pelo falso Deus, de receber uma bonificação qualquer hora dessas, de alguém ser tão amigável com a gente e nos dar uma gracinha que veio no momento certo. Olha só, no momento certo.
Que graça. Como eu sou. É bom viver. Como é bom ter irmãos. Deus é muito bom. Veio na hora certa. E só maldade. Como se viver não fosse lá uma potência enorme, né? Uma verdade enorme. Então, é, o que se chama, alguns não se chama. Se observa e se espera. A importância, ela fez muitas pessoas que começaram a serem ligadas a esse tipo de objetivo de vida, né? A gente vive porque tem luz elétrica, porque tem chuveiro, porque a gente tem a ideia de ser importante, porque a televisão fala pra gente que a gente é importante. É importante manter a televisão ligada. É importante, você é importante. Você ajuda a gente, faz alguma coisa para você conseguir comprar isso. Faz alguma coisa, se converta a uma coisa para você fazer essa coisa com mais coisinhas, pois você vai ter mais valor. E aí você vai poder usar desse valor para ajudar outras pessoas. Vai usar desse valor para poder influenciar as outras pessoas a se sentirem mais pobres do que você. Excelente. Ótima ajuda. Não tinha coisa melhor para nos ajudar. Deus é muito bom. Esse falso Deus do cristianismo, muito bom. Hein? Nos ajuda a nos sentir mais pobres do que já somos. Mais um, um, sem sorte do que já somos. É excelente, é um prazer, né? É uma diferença. É sucesso, hein? Fez sucesso. Brincar de controlar os sentimentos, sucesso. Toca em todo que é lugar. Bom, mas quando você vê esse relacionamento de discussões onde o Felipe e o, 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 a pessoa que estava com ele em relação a é, se batizar para ganhar o poder, né, do batismo, isso e aquilo, você percebe que poder é uma coisa que não existe. É algo que é considerado. Só que quando você adquire
da luz um ponto de vista onde as pessoas iteram, às vezes você até instala eles. Se você mostra para outra pessoa e ela adquire, ela acredita no impossível. Ela acredita no poder. Mas isso não é poder. Porque, cara, isso é maldição. Não é poder. Poder não. Ninguém tem poder. Você não gera nada. Você entendeu? Nem aquilo que você diz gestar a partir de a partir de composições materiais não é poder. É só uma escolha, uma dependência, uma função, uma, é, uma atenção, um manuseio, uma porcentagem, uma habilidade. Não é poder. Nem quando você gera outra vida, isso não é poder. Mas por que as pessoas se consideram poderosas? Porque elas se consideram conhecedoras. Mas isso não faz diferença. Entretanto, as pessoas começam a dizer que fazem. E aí elas mudam as pessoas nesse sentido de ilustrá-las no poder de fazer contas. E aí elas passam a viver nesse poder de fazer de contas. E serem atores e atrizes contracenando esse tal do poder dos fazes de contas. Mas será que esse é o caminho? Será que isso é um prazer? Ou será que isso é a perdição dos seres? É o maior, é o grau mestre pecado da humanidade? Bom, eu tenho certeza que esse é o maior grão mestre pecado. É aquilo que se plantou no homem para o deixá-lo sem paz, sem si, sem amor a si mesmo. Porque qualquer lugar que ele olhe, o seu vício comparatório lhe destrói. Ele berra, ele esperneia igual um recém-nascido, falando assim: cadê minha mãe? Mãe! Ai! 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 E às vezes a criança não tá nem machucada nenhum. Por que ela tá gritando? Porque falta-lhe o amor de uma mãe. Não seria melhor se a gente vivesse entre família, no amor de mãe? Mas Jesus Cristo queria que a gente vivesse assim. Na verdade, as suas escrituras tentam produzir isso. Maria, mãe iria, mãe aria, área de mãe, mãe área. Então por que
essa tecnologia, esse jeito de ver as pessoas, trouxe para as mães essa autarquia de poder, se elas não têm poder. Por que elas viraram plantadoras de seres humanos, desde nome até cognição lógica em relação à efetividade que esse nome vai ganhando nas peças, nas montagens, nos acessórios, de se portar. Falando de motor para ator de nomes. E até registrador das reações que são carregadas. Isso por si só já não é um trabalho enorme. Isso por si só já não é uma manobra, já não é uma obra de arte. E o amor? Aonde eu encontro? Aonde eu espero? Aonde ele me salva? Aonde ele me doa? Aonde ele me sente? Aonde ele está? No pecado? No jogo? Nas apostas? Nas desapostações? Por que assim como eu, muitas pessoas não se sentem amadas? Será que o problema somos nós? Mas Deus fez a gente perfeito. Por que a gente tem problema? Como, por que a gente desenvolve um problema? Por que a mãe fez isso? Por que a mãe ficou com raiva? Ela não é mãe o suficiente para amar sobre todas as coisas? Então por que ela chegou a se tornar mãe? Como que isso aconteceu? Porque humano não é humano. Mãe não é humana. Não existe defesa para isso. Quem defende errar é humano. Eu sinto muito. Mas esse não acordou para Deus. Acordou para o falso Deus. Para uma pragmática. Para uma seleção de escolhas. Para um bem e um mal. Esse não conhece a Deus e não conhecerá o verdadeiro Deus. Eu sinto muito que errar não é e nunca será humano. O errar é uma consideração embasada em um objetivo que diz pontuar-nos sobre uma obra. E que obra é essa? Que pontua os seres perfeitos? E diz que obra é essa que não acredita no amor eterno, que precisa de cobrar vidas, que precisa de construir grandes estruturas para poder viver, materializar
o seu jeito de segregar a partir do seu segredo, de manter a estrada, a indústria desse poder real, esse poder, esse é o cristianismo, um falso Deus que há de vir e ver tudo, porque tem os dados da realidade que ele criou, que o verdadeiro Deus criou. Porque muitos filósofos dizem no sentido de pensar que vivemos em uma não é no sentido científico, no sentido metafísico da psicologia que nos envolve nesse cristianismo, nessa ideia de que há um Deus que vê tudo, que está em tudo, que sabe de tudo. Que nos usa para tudo aquilo que precisa provar. Então, você me fala que nós erramos e é por isso que não passamos, fomos, não tivemos o mérito, que não recebemos a atenção, não fomos levados pela disposição, que não fomos fiéis, que não fomos ser bem e não fomos selecionados. Você me dizendo que está no controle, né? Você não. Você. Você está falando sobre Deus, né? Deus não conseguiu. Deus não me selecionou. Deus não fez isso direito. E lá vem argumentos, assessorias, organizações, provas, justificativas para me desmoronar mais uma vez. Desmoronar aquilo que Deus fez no sentido metafísico, da psicologia, de pertencer e precisar obrigatoriamente a viver na sociedade. Obriga a mente ir. Mente física. Obra. Liga. E essa obra é a nossa dependência. É aquilo que a gente depende agora. No sentido de ser vivo. Porque a falha na organização de estruturas onde os seres poderiam ser todos bem vivos fez com que a gente fosse levado a uma situação tão deprimente, tão triste, que eu não sei como as pessoas ainda vivem acreditando nesse conto, dessa passagem, porque se afastar se tornou tão prazeroso pra gente. Por que não ter, estar
perto do outro se tornou tão bom pra gente, tão em paz? Porque o outro não é paz para nós. Porque o outro nos ameaça em vários sentidos. Porque o outro desperta em nós maldizeres, pecados. Porque o outro tem e nós não. Porque a mãe faz um prato de sopa pra gente e pro outro a mãe faz um prato do que ele quiser. Será que o problema é a mãe que uma pra cada, que sobre o poder que ela considera ter, ela não pode fazer? Será que é a mãe que é o pai que não garantiu a mãe? É o quê? O que que vocês acham que é? Você acha que é livre-arbítrio? Sério? Sério que é livre-arbítrio? Você acha que a pessoa escolhe não ser perfeita? Não ser bem aceita? Não receber o prêmio? Não receber a sua vaga? Não passar? Você acha que a pessoa que escolhe... Ah, mas a gente deu oportunidade. Mas você acha que você acha que é isso que falta? É a oportunidade? Porque, veja bem, a gente não vive de oportunidade, a gente não passa de oportunidade. A gente é o todo-poderoso. A gente não precisa ter poder, porque somos o poder. Nós não temos poder, a gente é do poder. Como ousas, né, tratar-nos como acumuladores de pontos, né, pontos de partida e chegada? Como ousas? Quem é você? De onde você vem? O que você quer com isso? Qual é o benefício que você tem disso? Por que que continuar sobrevivendo, mesmo que mal, é um benefício para você? Por que que a minha mão de obra se torna é, aquilo que você luta para me manter nesse nessa brincadeira de gestão, né, de bem? Ah, quando fulano morrer, só um bocadinho a gente dá pra você. Então, aí eu me sinto mais pobre, mais inútil, mais é, do que já sou. Como se eu precisasse, né? Então eu sinto muito, mas é, tudo- todo esse caminho foi feito para poucos. Porque poucos são selecionados. Porque poucos são escolhidos. Porque a realidade é mais é, perversa do que parece.
do que um- uma é, é, não tem tamanho quanto isso é mal. É um mal que é pior do que Satanás, do que qualquer monstro da literatura, qualquer imagem grotesca que você já viu. Um mal que o homem só cresce, né? É um mal que, nossa, gente do céu, nossa senhora. É como se fosse uma pessoa se sacrificasse e ela tivesse dizendo assim: agora que eu sacrifiquei, eu voltei para me vingar. A vingança do sacrificado. É alguma vingança, né? É um mal assim que é sem tamanho. Nossa. Então, isso aí que é ler a Bíblia, né? A gente vai lendo a Bíblia e vai notando a partir da percepção o quanto as pessoas deformam a realidade para é, conhecer ou reconhecerem aquilo que elas chamam de Deus. Na verdade, é para crescer em Deus, no sentido de provas que fazem com que a gente chegue à conclusão de que realmente existe um Deus e tudo. Só que isso cobra caro. Isso é muito caro. E talvez a gente. O que a gente esteja fazendo, o que a gente fez, não tenha mudado nada. Só a ilusão do homem, né? E o problema é que o homem, esse homem, né, iludido, ele tem coragem para matar homens como ele. Esse é o problema. Ele tem a coragem para matar. Quem mostra isso é Jesus. Então, olha só o quanto é terrível um homem que tem coragem de matar alguém como ele. E é isso, né? Esse é o nosso presente. Obrigado, obrigado. Que a gente saiba receber essa morte de uma forma é, de uma forma grata, né? Afinal, para morrer basta estar vivo, né? Eu sinto muito mesmo, porque isso não é justo, pessoal. Isso não é justo. E não é justo a pessoa falar que o mundo é cruel, porque o mundo não é cruel. Não é justo as pessoas colocarem as suas frases prontas. Não é, não é justo, é isso. As pessoas acharem que têm respostas para tudo, porque é, são tão racionadas nesse modelo cristão, nesse modelo atual de
de levar a vida que elas não sabem dividir tarefas e dar a todas as tarefas a sua gratidão. Elas sabem até dividir tarefas, só que elas exploram esse momento, essa fase de divisão, de uma maneira mortífera. Então, isso rega a pessoa e ela se transforma nessa pessoa. Eu vou falar mais uma coisa. Tem a utilização de coisas faz com que as pessoas acabem se apaixonando pelos utilizadores das coisas. Você já ouviu falar na Maria Carro, Maria Carrinho, Maria Avião, Maria Jatinho, Maria Futebol, uns negócios assim, Maria isso. Isso pra gente é o lado das pessoas que, que são pautadas pelas vontades de serem vitoriosas no sentido de buscar o macho alfa, né? Aquele que tem a pegada de um carrão, aquele que tem a pegada de um restaurante, de um salário bacana, de uma empresa legal. Essas são apegadas. Já viu a falar do urso que deixou a pegada, o pé grande? Apareceu um pé grande aí na mata, olha só. Deixou uma pegada. A pegada da Maria Boi. Então, pois é. A gente transformou o amor em associação. E agora o amor puro virou interesse. E é exatamente isso, né? Eu quero me batizar porque eu tenho interesse. Você quer ter uma condição de entender o que é o batismo, experimentando ele de uma forma cerimoniosa, porque batizar não é você ir na água e mergulhar. Não tem nada a ver com isso. Isso é uma cerimônia. Batizar é você reconhecer o poder da água, reconhecer o valor das coisas, inclusive das coisas simples. Isso é registrar valor, é você carregar o valor daquilo, não desperdiçar. É você carregar o valor de um homem, de uma mulher, é você se tornar um homem suficiente para talvez ser um pai. Isso é batizar. Não é uma coisa que se faz assim, só cerimoniosa. Não. Só que a gente tem um problema. Tem um problema dos diretores, ou os direitos de atores, né? Como eu não sou um ator, dizem me dar o direito a partir de condicionais. Entretanto, as coisas precisam de ser mais bem organizadas, porque nós, seres humanos, devemos dizer com habilidade de fala. A gente não pode dizer por impressão, por elevação do quadro da realidade em que se está. Porque tudo é um cenário.
Não deve-se colocar isso em poder de escolha. Então, esse é uma falha, né? A gente tem o tempo certo para falar com a nossa voz, escolher orar por nós e não que as pessoas escolham por nós, porque isso não dá segurança nenhuma para alguém. A gente não confia em ninguém. Todos vão trair você. Todos. Todos estão super preparados para te trair e, inclusive, de uma hora para outra, de um estado de segundo para o outro. Então, não espere fidelidade de ninguém. Então, infelizmente, sem poder, sem nada, o ser humano, ele é, caraca, é, não é mole não, não é fácil não. O ser humano, a forma como ele tem se despido aí nos seus rituais, nas suas relações de poder, de sabedoria, de direção, tecnologia, não é nada fácil não. Quase que se matam o próprio filho, né? Julgam um fato que nem aconteceu. Então, nossa senhora, pra mim já deu aqui. Não aguento mais não. Nossa, caraca, tem tanta coisa perversa, né? É tão sem graça depois, depois disso, é tão sem graça esperar qualquer coisa, né? A vida ela só vai continuando igual um ponteiro no relógio mesmo. Ora acaba a pilha, ora a engrenagem enferruja, mas continua igual um ponteiro, né? Marcando o tempo, o compasso, tentando se manter no compasso. Por mais que dizem apontar da gente uma, um nome, né, literaturamente falando, que revela-nos sobre a oração, a gente continua como um relógio, só rolando sobre o eixo. É Deus nesse sentido. Só que esse desejo é o Deus do cristianismo, porque o verdadeiro Deus nós não desejamos de verdade. Nós já estamos nele. Eis o mistério da fé. Estar ou desejar estar, aí é com você. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui.